fina, cintura de fina, cintura fina, fina, cintura de menina, cintura de menina, legal no coração. Eita, turma, é bom demais, hein? Como é que vai ficar a situação da convivência com o semiárido nas nossas políticas, nos nossos programas? A primeira coisa que me vem na cabeça. E a gente está pensando sobre isso, porque as coisas vão se desenhando, não é? Vão se contornando. E para onde é que nós vamos? E para mim é impossível falar disso sem colocar, de alguma forma, a trajetória da própria vida nesse contexto. Quando eu cheguei para morar no sertão, eu fui morar em Campo Alegre de Lourdes, lá na Bahia, lá na divisa com São Raimundo Nonato, no Piauí. Não tinha energia elétrica. Lá não tem rio. Não tinha cisterna naquele tempo. Chovia, enchia de lama, que era lama mesmo, a água era vermelha. Lá bebia a vaca, bebia o bode, o porco. Lá se lavava a roupa, lá se tomava banho, lá se fazia comida, e era água de beber, inclusive, que se ia para os potes. Né? Então vocês podem imaginar que essa água, como é que era a mortalidade infantil naquele tempo. Eu conheci mulheres que fizeram 22 partos para sobreviver 7 ou 8. Mas em 82 acabou até essa água. Então a população foi entrando numa situação de desespero, de necessidade. Se caminhava longos, era 7 quilômetros assim para baixo para buscar um balde de lama. Não era mais do que lama. Até que um dia o povo veio para a cidade. Mas 4, 5 mil pessoas entraram na cidade, de fome, de sede, e saquearam a cidade. No nosso cálculo, pelo menos 700 a 800 mil pessoas morreram de fome e de sede na seca de 82. Seres humanos, não foi vaca não. Tem cálculos que foram mais de 3 milhões. Então, essa é a situação vivida há 40 anos que as nossas populações viviam. Teve uma grande organização das comunidades eclesiais de base, que foram formatando uma nova consciência política, organizativa. Isso foi muito forte em todo o Nordeste. Uma nova organização sindical, uma nova organização política. E aí começou a surgir no sertão o PT. E as lutas, os relocados de Sobradinho, a luta pela terra. Até que começou a surgir aqui e ali, ó, tem uma tal de cisterna, não sei o quê. Acho que o nosso pessoal saiu de Juazeiro e foi lá no Caatinga, lá em Oricuri, para ver como é que era isso. A Oxfam, quando a gente viu aquilo, vamos fazer uma experiência. A Oxfam financiou em Campo Alegre, eu não sei nas outras regiões, um lote de 50 cisternas, para a gente fazer um teste. Eu lembro que ele fez as 50 cisternas num lugar só, para ver se o negócio era eficiente. Depois de um ano, gente, a gente tinha certeza. Opa, aqui você tem uma pedra, que você tem algo aqui que é fundamental, né? E quem trabalhava muito isso lá no nosso meio era o IPA, né? A captação da água de chuva. Aí começamos a tatear, né? Depois vieram as organizações da cisterna de produção, veio os programas, o P1MC, o P1+2, mas isso não caiu do céu pronto. Isso foi fruto de uma caminhada longa, de olhar, de trocar ideia, de trocar intercâmbios, de disputas, de divergências, mas o Bolsa Família ainda ajuda. O salário mínimo, uma conquista da Constituinte de 88 dos trabalhadores rurais, que esse governo está querendo acabar. O salário mínimo dos aposentados é uma conquista fundamental no semiárido, é um direito. Todo mundo tem esse direito. Né? Embora na reforma da Previdência queiram mexer nisso. O governo expandiu a energia elétrica. Chegou telefonia, os programas destinados aos agricultores, algumas adutoras, os programas habitacionais, tudo isso ajudou na convivência com o semiárido. Aí veio o paradigma da convivência, não é? Que é o rumo que a gente dá, a ASA, a educação contextualizada, essa cultura nova de entender as coisas de forma diferente, as novas tecnologias apropriadas, o leque da ASA de tecnologias são quanto? 40, 50? Não imagino. A agroecologia, tudo isso, como novo no semiárido, e a gente é que foi levando isso para frente. E o resultado? Nós temos a superação da fome e da sede. Nós temos o fim das migrações como fenômeno social. Nem nessa seca, com 5 anos,
Ontem a Folha de São Paulo dava que o prejuízo econômico é de 103 bilhões de reais no semiárido brasileiro. Mas mesmo assim você não tem fome e você não tem sede. Uma coisa é você ter uma crise econômica com fome e com sede. Outra coisa é você ter uma crise econômica onde você não tem fome e você não tem sede. Eu acho que a geração nova nunca ouviu falar de saque. Frente de emergência, acho que o pessoal ficou na história, né? Mortalidade infantil caiu de 100 e tantos, 200 por mil, para 16 por mil, dentro dos padrões da ONU. E o IDH de Campo Alegre, que no ano de 90 era 0,27, agora é 0,56. Pelo menos não é mais a miséria que é todo mundo que está abaixo de 0,5. Primeira coisa que o governo fez, esse novo governo, foi tirar a verba da Convênio com o Semiárido e jogar no DENOX, onde está o PMDB. E ali no DENOX tem o quê? A política do combate. Não é só um voltar para trás, é voltar a um paradigma que estava vencido. Combater seco. Vai fortalecer novamente o DENOX, grandes obras. Volta das velhas políticas dos coronéis. Agora, minha pergunta, eu acho que vocês fazem, isso vai durar? Isso vai ter força? Eu não sei se esses caras vão ter força para fazer isso voltar para trás na vida do povo, não. Nosso papel, que eu entendo, nenhum direito a menos do semiárido, que nos une à política nacional. A luta pela manutenção das políticas públicas, nós temos que brigar por elas. Como que nós vamos fazer, quais estratégias, não sei, mas nós temos que fazer essas lutas de política pública pelo semiárido. Intensificar o laboratório de novas possibilidades. Continua a luta pela terra, novos sistemas produtivos. Nós não entramos na questão dos animais, o sistema do bode, da pele, da carne, do queijo, não é? E é favorável. Por que a gente não avança nisso? A convivência no ensino oficial, vamos continuar brigando por ela. Embora a educação vá retroceder, nós temos que continuar com a nossa pauta. E a informação contextualizada, no mesma linhagem da educação contextualizada. Tem a questão da desertificação, a questão do recatingamento, a revitalização de rios, e fica para nós a interrogação do Rio São Francisco. A questão urbana das cidades, a mudança no mundo que está acontecendo, o momento é adverso, resistir, reinventar, inclusive na política, e caminhar para frente. Gente, ninguém é o dono da história. Golpista muito menos, entendeu? Isso é um momento de baixa, mas em pouco tempo o povo brasileiro vai estar novamente de cabeça erguida, buscando novamente seus direitos. Em 99, quando foi criado a ASA, a Articulação do Semiárido, a ASA não criou cisterna, foi a cisterna que criou a ASA. Nós precisamos reescrever essa história de resistência e de luta, e ela tem que ser reescrita agora. E aí nos últimos 16 anos, nós esparramos por esse semiárido essa boa nova, concretizada através dos agricultores e das agricultoras. São 600 mil famílias, né, com a primeira água. São 100 mil com a segunda água. São 2.700 cisternas escolares. São 640 bancos de semente. Nós estamos atravessando o 5º ano de seca. E nenhum agricultor na fila do povo falou de seca. Quantos milhares e milhares de agricultores e agricultoras não teriam acesso à tecnologia porque não tinham documentação, não eram sequer cidadão e cidadã. E essa conquista trouxe a autonomia e a liberdade dos nossos agricultores e agricultoras. E as nossas experiências, através do P1MC, através do P1+2, sobretudo, com a chegada também do programa de sementes, trouxe um novo entendimento a partir de nós e dos agricultores do que é fazer agroecologia na base. Precisamos ampliar o componente da comunicação nas ações da ASA.
como um instrumento de mobilização e de articulação política, como instrumento de educação política para as nossas comunidades e os nossos agricultores. Essas vozes do Enconasa revelam para nós, a ASA, as organizações, não é, companheiro Alexandre? Uma nova abordagem nossa de formação e capacitação política. Então, a ASA precisa considerar o contexto atual dos impactos dos territórios, dos grandes projetos que se instalam e destroem essa imagem. E aí eu penso, quero apontar nessa minha fala e nesses dias aqui, 5 grandes desafios de perspectiva para nós no semiárido. O primeiro, nós temos que garantir a continuidade das nossas tecnologias sociais. Precisamos ainda reafirmar o debate e a luta pela reforma agrária. Precisamos também definir uma política de ação específica para a juventude e para as mulheres. Precisamos construir e implementar uma política de comunicação para a ASA. E por último, potencializar politicamente sua força e capacidade mobilizadora em defesa da democracia e do desmonte dos direitos conquistados. E a ASA só chegou até aqui e só terá caminhos para o futuro se nós respeitarmos com dignidade a diversidade e a diferença que existe entre nós. Pudemos, nesses tempos que estivemos no Conceia, acompanhar de perto a evolução, a inovação das políticas de convivência com o semiárido. O convite para nós aqui pensarmos sobre o futuro da ASA, sobre os caminhos, está, a meu ver, no próprio título que foi dado a esse encontro, que é Povos e Territórios Resistindo e Transformando o Semiárido. E eu começo exatamente dizendo, então, dos indígenas. No século passado se dizia que não havia indígenas aqui. E são atos políticos da demanda dos povos pela terra, por seu território e pela reconstrução de sua cultura que nos leva hoje a perceber que no Nordeste brasileiro, e aí o semiárido incluído, há um movimento extremamente importante, que é um movimento de ressurgência dos indígenas, de afirmação das identidades indígenas. Quando nós falamos da afirmação da identidade dos indígenas hoje e do caminho da volta, é que eles estão se afirmando como construtores, como sujeito da história também da convivência com o semiárido. Mas também é preciso, ao mesmo tempo, e isso é parte das perspectivas, a meu ver, da ASA, que nós nos mantenhamos firmemente contra a aprovação da proposta de emenda constitucional 215 que está no Congresso. Ela é uma desconstrução do direito dos indígenas conquistado na Constituição de 88, que nós estamos assistindo a cada dia que ela é pisoteada, ela é anulada. Então, lutar contra a aprovação dessa proposta é uma exigência nossa como cidadãos, como cidadãs, como participantes deste importante movimento da convivência com o semiárido. Mas a mim me parece que em cada Enconasa vai se afirmando este papel da ASA de fazer ecoar essas vozes, e não só, mas também contribuir na articulação dessas identidades. Esse é um papel que, a meu ver, deve ser reafirmado e continuado. E aqui se incluem as comunidades quilombolas, uma conquista também da Constituição de 88, também ameaçada, porque há uma chamada ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que quer anular, quer revogar o decreto do presidente Lula que regulamentava, e regulamenta, porque ele está de pé, um artigo 68 da Constituição brasileira que fala do direito de domínio das terras pelas comunidades quilombolas. Então aí está também
um outro campo de resistência, de luta, para que o Supremo Tribunal Federal não revogue esse decreto. Mas também é preciso falar da luta do sem terra, da luta pela criação de assentamentos agrários, de assentamentos da reforma agrária, e sei que aqui muito perto há um grande assentamento. Também neste momento pesa uma enorme ameaça. Há uma proposta de emenda constitucional também que quer revogar o mínimo que nós temos de leis que garantem várias possibilidades de democratização do acesso à terra. E observem que a noção, função social da terra, que nós sempre falamos da importância disso, é preciso que a terra cumpra a sua função social do ponto de vista ambiental, da legislação trabalhista, da forma como se dá essa utilização. Querem, inclusive, tirar essa noção e estão agora inventando algo que diz respeito sobre a utilização efetiva da cultura na terra, algo assim, que desconstrói essa noção histórica que é fruto da luta dos camponeses e camponesas. E mais, querem transferir para os municípios a decisão de distribuir os títulos através de chamada pública. Estão querendo anular a exigência de quanto tempo a terra deve ficar inalienável, ou seja, que não deve ser vendida. Querem deixar isso livre também. E o objetivo desta mudança, que significa aí uma municipalização da questão agrária, e nós sabemos o que representa isso. Acabamos de ouvir o Carlos fazendo uma reflexão a respeito do clientelismo, do poder no plano municipal, e além disso, além desta mudança, também já estão mudando o controle de áreas de fronteira e também de terras aos estrangeiros. Em resumo, é uma proposta que nós podemos dizer que é um avassalador processo, né, de neoliberalismo, como a gente diz, né, de retirada da obrigação do Estado em relação a essa questão tão importante que é o direito à terra. Isso nós vamos precisar de muita mobilização, de muita denúncia para tentarmos reverter. É fundamental a luta apoiar de forma decidida contra todas as formas de violência contra as mulheres. Não haverá convivência como semiárido sem superarmos o quadro de violência contra as mulheres. E são todos os tipos de violência, que é a violência doméstica, mas é também a violência patrimonial, e aí eu quero fazer referência a um outro sujeito da história mais recente na construção da convivência com o semiárido, que são os agricultores e agricultoras que desenvolvem centenas ou milhares, talvez, de experiências agroecológicas. A agroecologia chegou para ficar dentro desta concepção de convivência com o semiárido, associada a essa noção do estoque de semente, estoque de forragem, estoque de terra, de água, e isso é extremamente importante. E as mulheres têm tido um papel fundamental nesses processos de construção, de promoção da agroecologia. Aqui, onde a vida pulsa, nós temos visto um processo crescente de organização dos jovens e que me parece extremamente importante. Eu acho que o que acabou de dizer Marcos também, em relação a propostas de política específica para as jovens ou mulheres, é fundamental. Também penso que um dos grandes desafios nossos é cada vez mais articular a relação entre soberania alimentar, economia solidária, agroecologia. Acho que nós precisamos desse investimento, de tentar identificar nas experiências concretas como é que há a interação dessas perspectivas, né, com seus valores e conceitos. Quero dizer que, do meu ponto de vista, também a continuidade da atuação da ASA como rede é extremamente importante, com os valores e princípios da descentralização, da interação e o papel da comunicação. É preciso que a ASA continue cada vez mais falando para além de si mesmo, falando para a sociedade em outros lugares. Assim como eu acho que é preciso que os movimentos aqui, reunidos em torno da ASA, façam um diálogo político
franco com movimentos nacionais que, a meu ver, não têm uma exata compreensão do que é a luta de convivência no semiárido, não têm uma exata compreensão do que representa essa diversidade dos sujeitos que fazem a história aqui. E, ao mesmo tempo, também não há uma compreensão da sociedade sobre o que representa a convivência com o semiárido. Quem tem ideia que aqui já foram, se não me engano, 130 mil tecnologias sociais implantadas ou algo assim? O que significa exatamente, qual é a diferença entre convivência com o semiárido e combate à seca? É preciso falar bem alto. Nós precisamos enfrentar novas formas de ação política e enfrentar novos interlocutores. Alguém poderia até dizer, vamos dizer assim, até inimigos neste momento. Eu estou muitíssimo preocupado com o processo de desconstrução violenta que querem fazer da agricultura familiar, da agricultura camponesa no Brasil. E como última frase, que a ASA assuma, de fato, como uma de suas prioridades políticas, não só um reconhecimento do papel das mulheres, que assuma na prática, defendendo a criação cada vez mais de grupos de mulheres com auto-organização, para que elas possam contribuir, inclusive, mais ainda do que já contribuem com a convivência com o semiárido. Muito obrigada. É inadmissível que um povo tão inteligente quanto o povo nordestino, quanto o nosso povo, para mim é o povo mais inteligente do Brasil, que na nossa região foi muito beneficiado pela ASA, pelos programas sociais de Lula e que prosseguiu com Dilma, vote no PMDB, vote nos coronéis, e que nesta eleição elegeram muitos vereadores do PMDB, muitos prefeitos do PMDB, e que foi beneficiado do Pronaf, do Garantia Safra, do PNHR, do Bolsa Família, da Primeira Água, da Segunda Água, do Fomento Produtivo, dos programas de assistência técnica, do PA, do PENAI. Isso não pode continuar acontecendo. Alguma coisa está errada. Nós fizemos muito, queremos continuar fazendo, mas acho que precisa mudar alguma coisa, porque isso não pode continuar acontecendo. Diante do quadro que apresenta-se para nós, será possível conseguirmos reunir as forças que nós iniciamos essa caminhada, as organizações de base, né, as SEBs, enfim, as pastorais? Como é que nós conseguiríamos unir todas as forças para enfrentar esse cenário político que nós estamos vivenciando atualmente? Nós tivemos, né, a CE, a nova diretoria, por mais um ano, né, e aí prorrogada por um ano. E aí algo que eu sinto falta ainda na coordenação são de agricultores e agricultoras, né, na coordenação na CE, né. Isso não está, não sei, se falou que está se pensando a reforma do estatuto, de inserir isso, né. Nós ouvimos aqui agricultores, agricultoras, jovens, né, então assim a gente precisa de ter. A ideia dos agricultores e agricultoras, de mulheres, nas coordenações, e aí amplia tanto nos estados como a nível nacional, eu acho que é uma proposta que a ASA vai ter que ir discutindo isso numa perspectiva de inclusão mesmo, e não só de inclusão, mas de necessidade da ASA. A ASA precisa disso. Vamos aprender com a luta do nosso povo, é a luta do território, é a luta da identidade do semiárido. Vamos resgatar essa identidade, lutar por uma ASA que tem que incluir na sua pauta, não dá mais para excluir e dividir a luta em agroecologia e convivência semiárido e não sei o que, não sei o que lá. Nós temos que unir todas as redes, todos os esforços. E a bandeira agora pode ser essa, uma agroecologia e uma agroecologia feminista. Viva as mulheres que estão trabalhando para construir essa nova realidade. Muito obrigado. A comunicação e a juventude, elas são expressões muito importantes para a ASA. E não a comunicação para fazer boletim e fazer vídeo, mas a comunicação enquanto direito humano. Comunicação para a gente fazer televisão do campo, para a gente fazer rádio do campo, para a gente contar nossas histórias. Não é só uma comunicação que o jornalista tem que fazer, que alguém que vai para a universidade tem que fazer, mas é uma comunicação que os camponeses e camponesas precisam fazer como direito humano, assim como a alimentação também é um direito humano. A gente não consegue dialogar políticas públicas voltadas para o campo, as conquistas que nós já tivemos, se nós não dialogarmos políticas públicas de comunicação. Nós sequer refletimos sobre o que significam, quais são essas políticas e como elas rebatem sobre populações do campo.
A gente tem rádios comunitárias e a gente entende pouco sobre a legislação de rádio comunitária e como ela é limitante, na verdade, para que as populações do campo consigam dialogar entre si, consigam se fazer ouvidas e consigam fortalecer a sua identidade. Nós não discutimos hoje sobre o marco civil da internet, que é uma conquista da sociedade civil, que foi construído pela sociedade civil, que foi aprovado recentemente e que está no Congresso sofrendo diversos ataques. Hoje nós temos o espaço da internet considerado por nós como um espaço livre de comunicação. E isso está em disputa. Está em disputa porque o marco civil da internet está sendo questionado por esse Congresso que está aí. E nós corremos um sério risco de termos as nossas comunicações cerceadas. Não é esse governo que vai valorizar e impulsionar o nosso diálogo nem as conquistas das políticas públicas. Nesse sentido, as agências de cooperação podem ter um papel importantíssimo de poder impulsionar o nosso discurso e a nossa prática junto com outros coletivos de comunicação que extrapolam as redes que trabalham no campo. Então, acho que nós temos aí alguns pontos importantes para a gente refletir e não menos importante é refletir sobre o papel político dos produtos que nós desenvolvemos nas nossas organizações. Se a gente fala de dar voz a outros atores que estão dentro da ASA, reconhecer a identidade das mulheres, reconhecer as diversas juventudes do campo e da cidade, reconhecer também outras identidades de gênero que não só mulheres e homens. Então, esse papel importante político da comunicação, a gente precisa refletir internamente nas nossas organizações e nas nossas redes. Na minha opinião, esse debate aqui, ele trouxe dos participantes, das participantes, enormes contribuições para a ASA. Caberia, como de fato já foi dito, organizar essas contribuições. Porque há desde a provocação sobre como organizar a ASA com a participação mais ativa dos agricultores e agricultoras, inserindo na coordenação, mas também uma tônica muito grande em relação aos processos de formação política, que me pareceram excelentes, desde a contribuição do Carlos Magno, que sugere que a formação política também não perca de vista as referências históricas, porque elas contribuem para rever conceitos, a própria história, mas também o que disse Luiz Cláudio e Megino, se não me engano. E eu queria me associar aqui também ao Gogó e entender que a formação política também se faz através da arte. E eu hoje, por exemplo, prestei atenção que num dos cordéis que foi lido, se não me falha a memória, fazia referência à mulher e à filha que ajudam o homem. É interessante se a gente transformar também os cordéis num material de análise política, porque as mulheres têm recusado e têm mostrado que elas são sujeitos ativos, elas são sujeitos de direito, elas são trabalhadoras, elas não são mera ajudante. Então eu queria chamar a atenção para isso, que a formação política, com essa capacidade que tem o Nordeste de produzir as poesias, cordéis, música, pensar isso como um processo também de formação política. Também aqui vieram sugestões daquilo sobre o que não falamos, né? As nossas lacunas, as ausências, como disse a Francineide, em relação aos fundos solidários, que ela tem toda a razão. Esse é uma estratégia que está intimamente associada também ao debate, às práticas da economia solidária. E, por último, ou penúltimo, as reflexões trazidas pela Viviane sobre política de comunicação, como exercitar, como construir essa política, como dialogar com outros atores que podem contribuir nisso, me pareceu extremamente positivo. E ter a agroecologia no centro, nessa concepção de convivência com o semiárido, e especialmente a tônica da agroecologia feminista, sobre a qual falou Luiz Cláudio, é um excelente caminho que nós precisamos percorrer. Muito obrigada.